Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança em Ação. No primeiro episódio, nós conversamos bastante com a Daniela Perdigão e falamos a respeito do modelo de negócios de comunidade e como é possível desenvolver lideranças de alto impacto para médias e grandes empresas. Hoje eu estou com um convidado muito especial e nós iremos transcorrer dentro da mesma narrativa. Como é possível desenvolver líderes de alto potencial em médias e grandes empresas, atuando com inovação, desenvolvimento humano e, principalmente, dentro dos pilares da estratégia empresarial. Francisco Fujimoto, seja bem-vindo. Quero que você se apresente, por favor, como você se reconhece dentro da sua experiência em 36 anos de marketing, vendas, gestão e liderança de alto escalão aí em médias e grandes empresas. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês e pelo convite, que vocês me fizeram para estar participando de um fórum como esse. Acho extremamente importante, quando a gente tem a oportunidade de poder falar um pouco da nossa experiência, mas não como querendo colocar as coisas de uma maneira que seja palavras de algum guru. Não, são só experiências, com erros, com acertos, com as coisas que são boas, com as coisas que são ruins, as que eu julguei boa e outros, de repente, nem julguem assim também, mas são somente passagens de experiências, não necessariamente passagens de conhecimento, que isso acredito que seria até uma soberba, de falar que a tua coletânea de experiências gerar algum conhecimento que pudesse valer para algo para você se posicionar. Sim. Então, é onde eu me posicionaria com uns 36 anos de experiência. Muitas delas, de fato, geraram conhecimento, mas algumas delas, até pela extensão dos anos, por muitas vezes, o que eu concluí foi que, assim, uma sequência de repetições que necessariamente não geraram conhecimento, não geraram evolução. Sim. Muitas vezes você estava no mesmo lugar em que você podia estar imaginando que você estava se tornando um especialista, mas na verdade você está virando um músico de uma nota só. Você não tinha criatividade nem repertório, você era um repetidor de funções. Mesmo que aquilo te gerasse resultado, mesmo que aquilo te gerasse bônus, te gerasse outras coisas que são comuns ao mundo corporativo, para o seu crescimento pessoal, aquilo não estava agregando nada. Só que você estava envelhecendo e parado no mesmo lugar. Talvez bem remunerado, mas muitas vezes insatisfeito com o que você tinha em mãos. E não sabia de onde é que essa origem dessa insatisfação. Então, nossa, faço tão bem, trago os resultados, a companhia está feliz comigo, eu estou feliz com os meus resultados, acho que estou, mas necessariamente você não sabe de onde vinha esse vazio. E o vazio provavelmente vem dessa falta de evolução. E você tem que saber identificar. Se você está se tornando um especialista ou se você está se tornando um ser autômato que repete a mesma forma o tempo todo. E que repete a fórmula de outras pessoas. Isso. E que acaba fazendo com que você não tenha uma mente de fato inovadora. E como você repete e dá certo, vem aquelas velhas histórias de que sempre foi assim e deu certo. Porque você é a prova viva de que foi e deu certo. Mas você evoluiu? Não. Teu resultado cresceu de fato. Se você evoluísse de fato, aquele resultado não podia ser melhor. Quais as evidências sobre isso, né? Não existem, Porque você é a experiência de si mesmo. Então, onde que tem ciência aí, Sensacional. Você considera que a pressa, esse modelo de comportamento, que é essa pressa de estar sempre fazendo algo que vá trazer produtividade, sem se planejar? Então, falando de líderes, CEOs, gestores de médias e grandes empresas, essa pressa de produzir sem estratégia, ela prejudica o modelo de negócios? Totalmente, A pressa já é o primeiro sinal, ou é o sinal mais evidente de que não teve nem planejamento e muito menos estratégia. A necessidade de fazer as coisas com pressa é porque não houve planejamento em momento algum. No histórico de uma empresa, no histórico de uma pessoa. Fez com pressa, pressa e urgência são coisas diferentes. Qual a diferença? Defina para mim.
Aquilo que é urgente, muitas vezes, não depende de você. Quando você tem pressa de fazer algo porque você não planejou, depende de você. Dependia de você ter planejado, dependia de você ter montado uma estratégia. Dependia de você ter pensado aquele momento, uma vez que você era detentor do conhecimento. A urgência, por vezes, ela não vem da tua, não é uma demanda tua. Ela pode vir do mercado, algo que realmente fugiu do planejamento, porque não estava previsto. Ou muitas vezes, ok, nós não conseguimos dominar todos os conhecimentos e todas as situações. Verdade. Então, por vezes, vem algo inusitado que você não previu, poderia ter previsto. Aí vem a Mas questão esses de são você... os imprevistos, né? Isso, mas aí você aproveita para aprender. Não previ tal coisa. No meu próximo planejamento, porque eu vou fazer um planejamento para não ter pressa, esse tipo de coisa que virou urgente, que fez com que eu fizesse a coisa rápida, que é urgente, você faz rápido. Ficou encavalado e atrasou tudo, você faz com pressa, porque não planejou. Excelente. Faz com pressa, faz rápido. Faz urgente. São coisas diferentes. Fica, às vezes, até um pouco filosófico, mas você encaixando nos contextos... Mas eu considero que, assim, faz muito sentido dentro da nossa prática. Sim. Prática dentro do mundo dos negócios. Então, se é filosófico ou não, eu acredito que a gente, independente, né, do que significa para as pessoas, para o ponto de vista de cada pessoa, mas é importante considerar esses dois fatores. Nesse universo de pressa que a gente, desse diálogo que a gente promoveu sobre pressa versus estratégia, eu converso muito com os meus mentorados e no curso que eu vou lançar agora, dia 20, eu também falo sobre isso. Como é importante planejar? Ok, a gente já sabe. Mas eu quero saber o que você acha, qual a sua opinião e a sua prática, quando a gente traz quando a gente traz esse assunto sobre a pressa e o que isso tem a ver com a falta de crescimento e de rentabilidade. O que a pressa gera de negativo para as empresas nos fatores crescimento e rentabilidade? Você acha possível que uma empresa continue crescendo e promova prosperidade atuando com pressa, sem estratégia, dentro do seu modelo de negócio? Fazendo tudo com pressa e sem estratégia, não, impossível. A tendência é que essa empresa desapareça do mercado. Por quê? Porque tem a questão que a gente comentou anteriormente. Se está fazendo com pressa é porque faltou planejamento. Se faltou planejamento, faltou estratégia. Uma empresa sem estratégia, ela tende a falir. Porque se não tem uma estratégia, ela não tem uma mola mestra de sustentação. Ela pode até se manter por alguns anos ou décadas, de novo, né, vendendo a mesma coisa sempre, porque existe um mercado que é cativo àquilo. Mas qualquer outro concorrente mais competente, ou nem tão competente, mas que pare, que pense, que planeje, que saiba o momento certo de fazer as coisas, ele, por si só, ele já é mais rentável. E por ele ser mais rentável, então, a margem dele de riscos é menor. Ele consegue ser melhor posicionado, mais agressivo, em todos os sentidos. Não só quando a gente fala de agressividade em vendas, parece que a agressividade só vem quase dar o produto de graça. Não. É provar todo o seu valor agregado, atrelado a um preço competitivo. E onde você agregue outras questões, principalmente ligadas à qualidade. Isso tudo faz com que quem faz com pressa e não planeje, sucumba. Sim. Porque tem alguém mais bem posicionado. E esse mais bem posicionado, ele vai ser mais rentável e mais competitivo, mais competente. Porque provavelmente ele também já está tendo as ferramentas necessárias para pensar o próximo ciclo, porque ele já pensou. Quem está fazendo com pressa normalmente está correndo atrás ou do próprio rabo ou do que o concorrente dele está fazendo de bom e ele copia. Excelente. Então, a estratégia boa é um fator que estimula a competitividade. É um diferencial. É o diferencial. Não deveria ser. Né? Assim, você não imagina uma empresa, qualquer iniciativa, a vida. Uma vida sem estratégia, ela só passa. É verdade, né? É verdade. Ela só passa. Ah, não, mas como assim uma vida sem estratégia? O que seria uma estratégia para a vida? Pô, tudo é planejamento, né? Então, quando você não faz um planejamento para a própria vida, você vai passar por ela, né?
Então é o que, entre aspas, o destino vai te mandar. As coisas vão acontecer na sua vida conforme o tempo for passando. Como é que você vai ter objetivos nela, né? O teu objetivo simplesmente vai ser nascer, viver, morrer. E como a gente identifica as diretrizes sem se planejar? Exatamente. Sem traçar Aí essa entra, estratégia acho que de vida. numa palavra que é onde as empresas com pressa ou sem planejamento vão estar comparando com o ciclo de vida. Quando você não planeja, você não vive, você só sobrevive. Porque você vai trabalhando com o que aparece, com o que tem, com o que é possível fazer naquele momento. A empresa, a mesma coisa. Se ela não planeja, ela só sobrevive. Ela existe, né? Ela resiste no mercado, mas ela não cresce. Interessante você colocar o fator sobrevivência. Eu percebo também empresas que se comportando dentro desse mecanismo de cópia. Parece até uma programação. E aí, esse mecanismo de copiar o concorrente, de copiar outra empresa no mercado, que seja do mesmo segmento, eu vou fazer o que o meu concorrente está fazendo, eu vou fazer igual. E tem 2 consultores que eu gosto muito, que é Rogers e Peppers. Eles falam sobre o exército de formigas, que é uma analogia que eu gosto muito. Quanto tempo que eu não ouço falar deles? Eles são do Marketing One by One. Eu gosto muito da literatura que eles promovem. E um dos livros deles, eles colocam a analogia sobre o exército de formigas. No meu curso eu falo sobre essa analogia, como identificar, né? O que significa. Mas eu quero trazer esse diálogo aqui junto com você pelo seguinte: eu lembrei quando você citou em vários momentos da sua resposta à minha última pergunta, a questão da sobrevivência. E a analogia do exército de formigas traz isso, né, essa questão, que as formigas elas copiam umas às outras para sobreviver. E o mercado, eu percebo, que tem feito isso ao longo de muitos anos. Copia o concorrente para garantir o fator sobrevivência. Mas o fator sobrevivência não garante perenidade e sustentabilidade empresarial. Não mesmo. E não promove o universo da inovação dentro da empresa. Então, copiar, aliás, admirar o concorrente é interessante. Manter-se no mecanismo da cópia, aí eu quero que você complete essa frase. Quando você mantém o mecanismo da cópia, pensando na estratégia que normalmente a empresa que copia usa, faz com que a economia global, de uma forma bem ampla, ela encolha, porque a principal estratégia de quem vai copiar é: vou fazer igual e vou vender mais barato. Não é vou fazer melhor e vou vender pelo mesmo preço ou vender até mais caro porque eu tenho uma nova proposta. E quando você vende mais caro e movimenta o mercado nesse sentido, automaticamente tem mais dinheiro circulando na mão de todos. Tem mais pessoas querendo investir no melhor, porque o melhor me gera mais performance, o melhor me entrega mais, e o melhor faz com que eu entregue mais para o meu cliente. Porque às vezes você é um B2B, você é um fornecedor de um fornecedor. Eu faço a mesma coisa por um preço menor. Legal, ele está economizando aqui, necessariamente ele não vai vender mais barato, ele vai vender pelo mesmo preço, vai fazer com que a economia se estagne, o mercado como um todo não cresce. Que você não faz um movimento de fazer com que todos evoluam. Para manter um ciclo virtuoso. Exatamente, para ter um padrão de crescimento, que vai fazer com que a economia cresça, e esse tipo de mecanismo fomente o crescimento e a competitividade. É por isso que, muitas vezes, países ou culturas que copiam e vendem mais barato, muito rapidamente, depois que elas conseguem se estabelecer desta forma e conseguem sobreviver, o próximo passo dela é qualificar. Acho que, se a gente pegar um histórico bem para décadas e décadas atrás, no pós-guerra, o país conhecido como fazer cópias baratas e de baixa qualidade era o Japão. Que depois ela passou por esse ciclo, ela reergueu a economia, ela conseguiu sobreviver
e começou a vender produtos de alta qualidade, e hoje você não associa a produtos japoneses a baixa qualidade. Se você pensar também, talvez seja uma coisa de asiático. Assim. Até um tempo atrás também os coreanos, quando tentaram entrar no Brasil pela primeira vez, tinha lá uns Hyundai, Daewoo, umas lojinhas que pareciam umas esquinas de padaria, aqueles carros rosas, azuis, horrorosos, uma qualidade ridícula. E hoje você vê carros coreanos sensacionais. SUVs lindíssimos, competindo no mercado de igual para igual. A Samsung é a única fabricante de celulares que compete de igual para igual com a Apple, Excelente. que é um centro de cultura, né? Apple não é um celular, né? É um jeito de viver, né? Então, é uma outra coisa. E a tecnologia e a qualidade que a Samsung impôs, coloca ela em pé de igualdade em termos de competitividade de mercado. Mesmo a China também, que acabou assumindo esse posto de coisas baratas de baixa qualidade, agora também está trazendo outras tecnologias. Né? Se você pensar assim, as estradas de energia elétrica do Brasil sustentadas por empresas chinesas. Uhum. Então, assim, elas Eu tiveram saio do universo da cópia, porque é copiar, me traz o movimento de observar. Isso. Eu observo, entendo como funciona, eu crio um ambiente de inovação a partir dessa observação, mas amparar o meu negócio na cópia não é devido. Não, você tende a sucumbir. Comparando de novo com a vida, quem só trabalha para sobreviver, quando não tiver mais capacidade produtiva, ele vai morrer. Sensacional. Como pessoa. Então, a economia e os países e as culturas também. Por um momento, você tem que trabalhar para sobreviver. A questão de muito vida. Muito bacana. Sobreviveu, ok. Agora vamos nos reerguer para crescer, para que a gente consiga se sustentar. Então, as economias que conseguem enxergar que a cópia não vai sustentá-la, evoluem. Para quem sempre fica só em economia de subsistências e não investe em tecnologias, melhorias, e fazer com que a própria economia do país ou da cultura do povo cresça, sucumbe. E você acha que tem ligação com mentalidade, esse comportamento de inovação, um comportamento que promove não a sobrevivência, mas o aprendizado, o estímulo contínuo do desenvolvimento de lideranças, de desenvolvimento de talentos, isso falando dentro do mundo dos negócios, trazendo essa analogia que você colocou, essa história, na verdade, né? Viemos da analogia das formigas, aí entramos no fator história, você colocou exemplos interessantes aqui, importantíssimos, que ilustram de fato que é real. Permanecer na cópia, a gente não garante perenidade empresarial. Mas você considera que mentalidade tem relação com esses pilares que nós acabamos de dialogar aqui? Tem. Escolher mentalidade de crescimento com mais frequência no mundo dos negócios, ao invés de optar pela mentalidade fixa, faz diferença? Faz diferença. Tem que ter realmente, assim, pensar talentos ou identificar talentos, ou desenvolver talentos, quebrar esse ciclo da sobrevivência, porque no final das contas todo mundo tende a cair para a questão da sobrevivência corporativa, né? Saindo da questão da... Então, assim, eu preciso me manter neste cargo, eu preciso me manter neste emprego, eu preciso manter essas coisas, e começo a repetir fórmulas e começo a me proteger. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa ela só se protege, ela não melhora nos seus repertórios, nos seus argumentos, ela não cresce mentalmente, ela não desenvolve uma mentalidade empreendedora, ela não desenvolve uma mentalidade vencedora. Isso, vencedora. Por quê? Porque ela tem uma mentalidade de subserviência e de sobrevivência. Você tem que fazer essa virada de chave. Para quem já está dentro desse universo, CEOs, tá? CEOs, diretores. E você vê que ela não tem uma tendência a querer mudar, não é uma pessoa que eu apostaria. Falando de uma maneira bem fria. Não contrataria, não apostaria, não seria parceiro dela. Essa abertura para trazer a mente crescente para dentro do meu processo de trabalho, eu considero assim, você usou um termo muito bacana, a virada de chave. Porque começa do simples. E se não começar de dentro para fora, como é possível colocar um talento no lugar certo e na hora certa? Se não começar de dentro para fora, dentro da própria pessoa. Então, a gente conversando aqui nos bastidores, eu colocando, fazendo perguntas
sobre o humano, fator humano, para você que também é psicólogo. E aí eu vejo um psicólogo, eu rapidamente quero entrar nesse fator, assim, nesse diálogo sobre o ser humano e o desenvolvimento da pessoa no mundo empresarial de dentro para fora. Porque eu não acredito que o ser humano ele consiga, de fato, exercer os seus maiores talentos se ele não olhar para o universo interno, né? Então, assim, sem querer fazer terapia aqui ou explorar essa sua formação, porque eu sei que você já caminhou muito e já está fazendo outras viradas de chave, né? Mas a questão é, escolher a mentalidade de crescimento diariamente, ou pelo menos se conscientizar para a importância de escolhê-la, faz muito sentido para desenvolver os maiores talentos, isso para líderes, CEOs, diretores, liderança direta ou indireta. Você concorda com esse caminho? Concordo. Inclusive, há um tempo atrás, tinha um termo que, infelizmente, caiu numa vala comum, que era do pensamento holístico, né? De pensar de uma forma global, né? De fato, enxergar o cenário, as situações, as pessoas, numa virada mesmo de 360 graus para analisar de todas as formas. Quando você fala da minha formação de psicólogo e das minhas outras experiências, pensando para o mundo corporativo, acho que ficou uma boa mescla, pensando em vendas e marketing, falando de tecnologia, falando um pouco da psicologia, né? Então, acho que eu teria o conteúdo com a tecnologia, eu teria a forma com marketing e vendas, e eu tenho a interpretação da psicologia para entender as pessoas, né? Uhum. Não tento fazer com que isso vire ali um mantra e fazer com que as pessoas entrem nesse meu universo, mas eu tento fazer com que elas sintam uma necessidade de se abrir um pouco mais, não só na questão de bater meta, de chegar nos objetivos que a companhia precisa, nos seus objetivos pessoais e fazer com que isso seja seu mote de sobrevivência. Ele pode até ser, mas ele tem que ter ciência de que se ele não tiver essa visão do todo, dele mesmo, talvez ele até chegue, só que com um esforço muito maior. E muitas vezes é feita uma confusão de que eu tenho que parar para pensar holisticamente, enxergar todos os pontos, verificar como determinadas situações e pessoas se comportam, algum pedido, exigência ou coisa que eu possa promover, vai demandar meu tempo. Uhum. Isso é uma ilusão, né? Total. Total. Porque tem uma frase que eu gosto muito, né, que alguns executivos usam, que assim, sozinho você pode ir até mais rápido, mas você não vai para onde vai. Mas junto com todo mundo você vai mais longe. Com certeza, E aí talvez você chegue no seu objetivo. Então, às vezes, você chega rápido no seu objetivo, porque você acertou o caminho, mas com certeza foi sem querer. Porque não teve planejamento, não teve engajamento, não teve mais pessoas. Não teve cocriação. Né? E a inovação ela nasce da cocriação. Total. Do estímulo ao ambiente multidisciplinar, a diversidade de talentos. Eu acredito muito aí nessa diretriz. Até falamos rapidamente sobre isso, né, antes de começar a gravação, de que eu e qualquer um, né, somos resultado de um apanhado de experiências, de pessoas que às vezes nem tinham exatamente a intenção de te ajudar, mas por ter feito a coisa certa, e você estava envolvido na coisa certa, ela te ajudou. E aí cabe a gente também saber que, por eu estar envolvido num movimento de coisas certas, planejadas, de pessoas boas, de índole boa, de boas intenções, eu tenho que, no mínimo, tentar repassar esse modelo. Me comportar dessa forma, que me beneficiou, e vai beneficiar outras pessoas, me beneficiando também, né? Fica uma coisa que multiplica, né? Fui beneficiado, beneficio os outros, trago esses pensamentos para mim, e isso vai fazendo com que, aí sim, eu acelere meu processo de crescimento e de chegar aos meus objetivos. Porque, organicamente, você vai ver que tudo começa a acontecer. E não tem nada de mágica. Nossa, fui fazendo as coisas acontecerem. Não, tem uma construção longa e elaborada aí por trás, que é fruto desse caminho. A intencionalidade. Fuji, falando sobre intencionalidade, que é o diálogo que acabamos de promover agora. Correto. Vamos entrar no diagnóstico na prática. E eu quero saber como você faz esse diagnóstico dentro das empresas para desenvolver talentos, gerar inovação,
introjetar pilares importantes e técnicas que são fundamentais para elaborar um diagnóstico bem feito e produtivo. Me conta um pouquinho, pode ser através de um case ou através de 3 pilares que você considera importantes. Tá pensando, de repente, num case ou resgatando um pouco o início da sua fala, né? Como é que é feito um diagnóstico na prática? Praticamente, o que você colocou já é o próprio modus operandi, um diagnóstico na prática, vivenciando, né? Uhum. Então, no dia a dia ou nos momentos em que você está vivenciando com essas pessoas que você... Vamos considerar que elas já estão contratadas, elas passaram por todo um processo de qualificação pelo RH e por outras coisas, que tendem a fazer com que diminua a perspectiva de erro de contratação. Sim. Ok. Mas, por vezes, isso também não é suficiente para garantir que você trouxe uma pessoa inovadora, colaborativa e de boas intencionalidades. Uhum. No dia a dia, pensando, um caso prático que aconteceu uma vez comigo, que numa conversa com uma pessoa do meu time, eu tentando argumentar algumas coisas e ela também, a pessoa contra-argumentando, e aí chegou um momento onde eu vi que eu não conseguia falar. E aí, automaticamente, falei, olha, eu não estou falando de hierarquias, mas numa condição de iguais. E se numa condição de iguais eu não consigo me posicionar, esquecendo os crachás, e o meu era maior, eu fico imaginando como que é um diálogo seu com seus comandados. É assim? Aí, automaticamente, não adianta mais negar, né? Está feito o diagnóstico. Sim. Né? E eu não estou dizendo sou o gerente, sou o diretor, eu sou o dono. Não, sou uma pessoa com ideias e pensamentos diferentes do teu para uma decisão de gestão. Sim. Ou uma decisão de estratégia, algo prático que tem que ser feito no dia a dia. Se aqui não está tendo diálogo, onde vai haver, né? E a metodologia dialógica é algo importante Total. a ser implementado mesmo, introjetado dentro dos processos empresariais. Eu gosto muito de trazer essa conversa. Metodologia dialógica precisa ser praticada dentro das empresas. Precisa. No curso eu falo sobre isso. O ser humano precisa se sentir pertencente, se sentir parte do processo, e ele só irá conseguir chegar nesse nível de pertencimento se eu promover metodologia dialógica dentro das empresas. Não adianta derrubar as salas e colocar baias todas na mesma altura se um grita de lá e outro de cá e ninguém conversa. Né? Então, se o diálogo não é feito nem no 1 para 1, não vai ser com a equipe. Né? Então, ali automaticamente está feito o diagnóstico que não. As qualidades de espírito colaborativo, inovação, quem não ouve não inova, porque quem não ouve não aprende. A gente pode colocar essa sua frase até como legenda, quem não ouve não inova. Não inova. A dialogação traz a possibilidade da inovação. Exatamente. E eu acredito muito nesse tipo de comportamento, que, de fato, as pessoas conseguem sair do lugar, promover engrenagens mais disruptivas, mais inovadoras a partir da dialogação. Então, todo ser humano quer ser incluído, quer fazer parte. Mas nem todas as empresas entenderam que isso deve fazer parte de um processo de transformação, de construção. Né? E aí ficam aí as baias separando os seres humanos uns dos outros. Às vezes entra, né, os perfis das pessoas e entra a tal da pressa que norteou a nossa conversa lá no início. Perfeita colocação. Eu tenho pressa, não dá tempo de ouvir ninguém, faz do jeito que eu estou falando, porque a gente tem que entregar o resultado. Aí aquele que você teve um trabalho monstruoso de mapear, para identificar que ele tem um perfil, para fazer com que a empresa cresça, esse cara está bloqueado, ele vai embora. Ele vai embora. E aí esse talento que eu desenvolvi... Ninguém vai entender. Nossa, fulano foi embora. Foi. Nós expulsamos ele daqui, não é que ele foi embora. Continuando sobre a dialogação, metodologia dialógica, eu sempre trago dentro do meu método de trabalho escutar os clientes. Então,
Na estratégia de canais, por exemplo, que é uma estratégia que eu aplico dentro de empresas e dentro do programa de liderança inovadora, dos programas que eu desenvolvo para empresas, eu trago a estratégia de canais também para os gestores, CEOs, liderança direta e indireta. Eu quero saber como você constrói essa estratégia de canais dentro das empresas, que é promover a dialogação, tanto com o cliente interno quanto com o cliente externo. Como você faz essa conexão para que todo o omnichannel da empresa seja integrado a favor do negócio? Ótima pergunta. Como eu inicio o processo? Primeiro, uma evangelização em cima de um discurso que eu repito há muitos anos, de que canais, parcerias e alianças não é um atalho, é o melhor caminho. Sem parcerias, você não sobrevive num mercado tão competitivo, não sobrevive você, não sobrevive o seu parceiro, o seu concorrente, porque todos colaboram para matar o conceito do mercado. Né? Porque quando todos começam a concorrer entre si, ou baixam custo, fazem entregas de má qualidade, faz com que 3 ou 4 concorrentes meus, eles fazem uma má entrega, eles acabaram de me fazer o favor de dizer que o meu produto não serve para funcionar ou atende aquilo que o cliente precisa. Ele vai procurar outro caminho, não o tipo de solução que eu ofereço, que é igual ao do meu concorrente. Não vai adiantar. Então, se ele não tiver um espírito de parceria, que é bem comum em tecnologia, empresas que, em teoria, elas são concorrentes, elas colaboram entre si quando existe uma conversa bem franca de parcerias. Porque você baixa custos de investimento em inovações e outras ferramentas que são necessárias para deixar o mercado maduro, o mercado sustentável. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em consultorias de tecnologia, é super comum um consultor trabalhar para mim e para um concorrente meu. Isso não dá nenhum tipo de espionagem industrial. Por quê? O meu produto é uma commodity. Então, eu tenho que trabalhar nas inovações. As minhas inovações são minhas. Essa o meu concorrente não tem. Nem eu tenho as dele. Mas as coisas que são lugar comum, é bem frequente esse compartilhamento de recursos. Não é algo assim declarado, assinado, mas é comum. Não tem nenhum problema com relação a isso. A relação é clara. É clara, transparente, que atende a todos. Então, tipo, um bom profissional, ele pode atender 3 clientes de 3 sistemas diferentes, mas que ofereçam a mesma solução. Sim. Problema nenhum. Né? Ele tem a estratégia dele, né, de posicionamento de mercado, eu tenho a minha, meu concorrente também, e o profissional em si, ele pode trabalhar para todo mundo. Então, parcerias podem ser tanto ali, nesse nível, né, de compartilhamento de recursos, quanto na de geração de negócios. Okay. Aí entra a parte que acho que responde mais a tua pergunta do que como eu comecei, que é identificar os bons parceiros. Né? Assim, um bom parceiro não é simplesmente porque ele complementa a tua solução. Perfeito. Ele complementa a minha solução, eu complemento a solução dele. Existe uma estratégia clara de crescer junto ou existe uma estratégia dele aproveitar a minha estratégia, a minha base, para que ele cresça o negócio dele e ele me remunera de alguma forma? Não me interessa. Me interessa a gente criar sinergia para que a gente consiga ganhar juntos, fazendo um compartilhamento, às vezes, de bases de clientes ou de atuação de mercado, para crescer de uma forma a multiplicar as oportunidades. Né? E não simplesmente fazer uma troca de carteiras e cada um ganhar alguma coisa e fim de parceria. Isso não gera sinergia, não gera bons negócios, não gera um comprometimento. E esse comprometimento tem que ser com todas as partes. Eu, o parceiro, o colaborador e principalmente o cliente. Que ele tem que enxergar que tem uma ótima relação entre essas companhias e que elas não competem entre si. Elas oferecem soluções que complementem a demanda daquele cliente. Aí o cliente ele fica também parte desse processo. Interessante você citar. Que o cliente se torna parceiro também. Então, toda essa estratégia começa lá em cima, na estratégia de canais. Exatamente. A gente vai aprimorando a nossa abordagem, criando novas ferramentas para que a gente consiga reverberar a favor da inovação, né, do negócio. E
Sobre o CRM, por exemplo, quando você coloca a questão de fazer conexões, de conectar o cliente interno com o cliente externo, de utilizar a abordagem com o cliente externo, com o nosso cliente, através da prospecção, da conversão, do lead em cliente, né? Como um CRM pode facilitar essa abordagem? Você acredita que todas as empresas que dizem que têm CRM, utilizam na prática? Não, elas utilizam da forma mais equivocada possível. CRM, na maioria das empresas, não é uma ferramenta de produtividade, é uma ferramenta de controle. Excelente. Por que você acha que Nada além disso. CRM as empresas não utilizam de forma adequada? Eu coloco no meu curso, por exemplo, como é importante utilizar a estratégia dos canais como uma ferramenta de produtividade, de transparência para o cliente, para a gente utilizar também a favor da experiência do cliente, nessa jornada que a gente constrói dentro das empresas. E que uma das ferramentas que é fundamental utilizar é um bom CRM, estruturar. E, na sua prática, por que você considera que as empresas não utilizam de forma adequada e ele é mais uma ferramenta que você colocou, de controle? E não de gestão e produtividade. Porque é desta forma que os gestores usam o CRM. Ele não utiliza o CRM para verificar se a ferramenta está sendo alimentada das informações que vão gerar bons negócios, bons relacionamentos e boas experiências. Ele foca em saber se todos os colaboradores deles estão entrando às 8, saindo às 18, marcando as visitas. Ele vira quase que uma central de telemarketing. Ele quer ver dashboards de número de insights que são colocados lá, número de contatos, números de atualizações e outras coisas do gênero. E isso não qualifica um CRM. Isso, no máximo, gera estresse na equipe. Porque, na verdade, ele não tem um CRM para apoiar a produtividade dele. Na verdade, ele tem um CRM que interrompe, ele atrapalha a produtividade dele. Porque ele é utilizado de uma forma muito, quase que mesquinha, né? É para contar os segundos. E aí é uma questão que acho que até ali num texto que foi colocado aqui para que a gente pudesse balizar. O ocupado é diferente de produtivo. Quando um CRM é utilizado dessa forma, a única coisa que eu consigo é manter a pessoa ocupada o tempo todo, em várias regras de controle. E o resultado, que é o que interessa a todos, que é a venda em si, invariavelmente é baixo. E a sustentabilidade, venda com sustentabilidade, que é isso que garante um negócio. Ela não existe. Por quê? Porque as informações que permitem com que eu tenha uma estratégia sustentável não estão lá. Porque as informações que estão lá são simplesmente informações de cunho prático e não de cunho estratégico, né? Detalhes como se aquele meu cliente ele está apontado na bolsa, se ele teve crescimento, se ele é um cliente comprador ou um cliente comprável, né? Se existe uma possibilidade de multiplicação daquele meu negócio em cima do volume de CNPJs que aquele cliente tem. Esse tipo de informação acaba ausente ali. O que está presente no CRM? Se eu tenho todos os contatos e as pessoas consideradas chaves atualizados e contactados e há quanto tempo e quantas vezes. Sim. Eu estou em direção às pessoas dentro do cliente. Não que você não tenha que gerar relacionamento, mas as pessoas mudam. O cliente, que é a empresa, se ela tiver uma estratégia sustentável, a empresa vai ficar. Então, eu tenho que focar no quê? Na estratégia de sustentação do negócio do cliente. De forma personalizada. Exatamente. De acordo com o funil de vendas do cliente, de acordo com as características daquele negócio. Eu gosto de falar muito em minhas mentorias, no meu processo de trabalho. Funil de vendas é personalizado. Sim. Então, o CRM também deve ser. Porque a estratégia ou o argumento que eu utilizei para tratar um cliente, para prospectar um cliente, para fechar um negócio, não é o mesmo. Raramente eu utilizarei o mesmo formato em outro cliente. Então, a gente precisa trazer
a personalização para a nossa prática, utilizar de técnicas que façam com que a gente consiga desenvolver um funil de vendas cada vez mais personalizado. Sim. Tem uma profissional de mercado chamada Karina Del Carlo, conheço ela de longa data e ela está empreendendo. Ela tem um conceito de funil infinito que é sensacional, que fala muito dessa continuidade e renovação. Excelente. Pessoas trocam, estratégias mudam, empresas crescem, empresas encolhem, e eu tenho que estar nesse ciclo contínuo, direcionado à estratégia. Perfeito. E não ao minimalismo prático. Para a gente caminhar para o fechamento, Fuji, Sim. você liderou parcerias e canais por décadas. O que separa uma parceria que escala de uma que só ocupa a agenda? Você tem que ter sinergia de ideais e estratégias, né? Voltando para a nossa conversa, quando uma tem um foco em sobreviver ou viver do negócio dela, ele não é um parceiro, né? Ele, na verdade, ele é um oportunista. Então, essa não escala, porque ele trabalha pontualmente enxergando aquela oportunidade. Ele não vislumbra ali uma parceria ou um casamento que provoque um crescimento. Parcerias que geram essa sinergia de ideais, de estratégia, de crescimento, de inovação e com foco, né, numa oferta completa, numa experiência do cliente, que realmente o cliente enxergue que você trabalha com parceiros, mas que os parceiros têm os mesmos ideais, os mesmos focos e objetivos de fazer um atendimento completo. Esse cliente também sente que ele não é refém de ninguém, ele pode optar por um ou por outro parceiro, ter uma abertura maior para a oferta dele, e isso faz com que todos cresçam, né? Porque muitas vezes o que a gente vê no mercado é criar ofertas onde o cliente se torna refém daquela solução. E a ideia que eu vejo que faz crescer é criar parcerias dessa forma que enxerguem também que o cliente nunca vai ser refém. Ele também tem que ser a outra ponta da parceria, porque ele aí também vai ter postura colaborativa. Do contrário, não funciona. Incrível. Francisco Fujimoto, mais conhecido como Fuji, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no canal. Para mim foi uma honra promover esse bate-papo com você e aprendi muito, né? A gente dialogou sobre muitos fatores que dizem respeito à produtividade no mundo dos negócios, a como promover líderes e desenvolver talentos e colocar as pessoas certas nos lugares certos e na hora certa. Então foi muito produtivo e rico esse diálogo aqui no canal. Quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Nossa, sou eu que tenho que agradecer, né, pelo tempo que vocês disponibilizaram, pelo convite, por terem visto no meu perfil alguém que pudesse colaborar com algum conhecimento histórico, né, porque sem fazer média. Eu não vejo assim, eu sou um trabalhador, eu sou um vendedor. Eu faço o meu papel, tenho uma filosofia de pensamento que norteiam a minha carreira e que me trouxeram até aqui, né? E fico feliz, né? Eu acho que esse caminho está me trazendo esse tipo de fruto, que é ser entrevistado num fórum como esse, e que me deixa envaidecido, muito agradecido também. Muito obrigada por todos os aprendizados. Eu que agradeço por tanta contribuição, e é sempre bom contar com empresários como você, que trazem os pilares da inovação para a nossa realidade. Então, você que acompanha a gente, eu quero deixar um recado especial. Já está no ar o meu curso Estruturas que Escalam Estratégias. Nele, você será capaz de aprender como é possível inovar a partir da prática, com soluções simples, mas eficazes. Você será capaz também de identificar pontos fortes no seu negócio e promover a cultura de inovação. Acesse o QR Code e acesse a grade do curso agora mesmo. Clique no link da bio, que aparece aqui no vídeo, ou acesse o QR Code na tela. Para você que é CEO, líder, gerente, diretor de uma média ou grande empresa, esse será o seu próximo passo. Te espero lá.